Pare tudo o que você está fazendo agora e me escuta. Não pisca. E, por favor, não ignora o que eu vou te dizer nos próximos segundos. Não é coincidência o algoritmo ter colocado este vídeo na sua frente neste exato momento, enquanto você rolava a tela buscando distração. Você não chegou aqui por acaso. Estamos entrando agora num ciclo de 48 horas decisivas. Uma janela de tempo específica que, segundo relatos marianos muito antigos e testemunhos que chegam à minha mesa de investigação todos os dias, marca um teste espiritual profundo. Não é sobre medo. É sobre estar acordado quando a maioria dorme. Você sente que o ar pesou de uns dias pra cá? Sente que as brigas na sua casa aumentaram sem motivo? Ou que um cansaço inexplicável tomou conta dos seus ombros, como se você estivesse carregando o mundo nas costas? Pois é. Isso não é só estresse. É o início da provação. Eu investigo fenômenos e aparições há mais de 20 anos. Já vi de tudo. Desde fraudes grosseiras até milagres que a ciência não consegue explicar nem em 100 anos. Mas o que está acontecendo agora, nestas datas específicas, é diferente. É um chamado urgente. Dona Cida, uma senhora de 68 anos lá do interior de Minas Gerais, ignorou o primeiro aviso na semana passada. Ela achou que aquele cheiro estranho na sala era apenas o vizinho queimando mato, e que o peso nas pernas era a idade chegando. O genro dela, um homem cético que só acredita no que pode tocar, disse que era bobagem da cabeça dela, que ela precisava parar de rezar tanto e ir ao médico. Mas quando o sinal se repetiu na casa da vizinha e a paz daquela família foi quebrada por uma briga feia, repentina e violenta entre irmãos que nunca discutiam, ela percebeu que o alerta era real. Tarde demais para evitar a discórdia, mas a tempo de entender o que estava em jogo. Eu não quero que isso aconteça sob o seu teto. Eu não quero que você seja pego de surpresa. Por isso, preste muita atenção. O que vou te revelar aqui não sai nos jornais. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber esses sinais sutis que o céu envia antes da tempestade. Se você valoriza a proteção da sua família e quer entender por que a sua alma parece inquieta hoje, eu preciso que você faça uma coisa agora. Deixe o seu like aqui no vídeo. Não pelo algoritmo, e não por mim. Mas faça isso como um sinal de que você está presente, de que você está atento e de que aceita ouvir essa mensagem até o fim. É o seu primeiro passo de compromisso. Fez isso? Ótimo. Agora a gente pode conversar de verdade. Existem 3 sinais claros, quase físicos, que antecedem essa provação de 48 horas. E você precisa vigiar cada canto da sua casa a partir de agora. O primeiro deles é sensorial e costuma ser o mais ignorado. É um cheiro repentino de rosas ou flores frescas em um lugar fechado, sem explicação lógica. Você está na sala, com as janelas trancadas, e de repente sente aquele perfume suave, doce, que dura 5, 10 segundos e some. Muita gente acha que isso é apenas um sinal de graça, um carinho. E pode ser. Mas neste contexto de 48 horas de teste, ele funciona como um aviso de presença. Significa que o véu entre o nosso mundo e o espiritual ficou mais fino na sua casa. É como se a Virgem estivesse passando para demarcar o território antes da batalha. Se você sentiu isso recentemente, ou sentir nas próximas horas, não se assuste. Apenas saiba. Você está no radar. O segundo sinal envolve quem tem a sensibilidade mais apurada que a nossa. Seus animais de estimação. Observe o comportamento deles hoje e amanhã. O gato que corre do nada como se estivesse sendo perseguido, ou o cachorro que para no meio da sala, eriça os pelos e fica olhando fixamente para um ponto vazio, rosnando baixo ou abanando o rabo para o nada. Eles veem o que a nossa visão cansada não alcança. Eles percebem a mudança na pressão atmosférica espiritual do ambiente. Quando isso acontecer, não brigue com o animal. Ele é a sua sentinela. Ele está te avisando que algo acabou de entrar ou sair do ambiente. E o terceiro sinal? Esse é o que faz até os mais céticos tremerem quando acontece. É a falha elétrica súbita. Uma lâmpada que pisca freneticamente sem estar queimada. A televisão que liga sozinha no meio da madrugada. O micro-ondas que apita sem ninguém tocar.
E preste atenção no detalhe que quase ninguém nota. Isso acontece quase sempre perto das 3 da tarde ou das 3 da manhã. Por que esses horários? Porque são os horários da misericórdia e, consequentemente, os horários onde o outro lado tenta fazer mais barulho para te distrair. É uma guerra por atenção. Mas antes de eu te passar o protocolo de segurança completo, e eu vou te dar o passo a passo exato do que fazer com a sua cama e com a água, você precisa entender a regra fatal. A única coisa que você jamais, em hipótese alguma, deve fazer nessas próximas horas. Se você quebrar essa regra, todo o resto da proteção cai por terra. A regra é: não reaja com raiva. Parece simples, não é? Mas é aqui que a maioria falha. O teste dessas 48 horas é desenhado especificamente para tirar a sua paz. Você vai sentir uma irritação brotando do nada. Seu filho vai derrubar um copo de suco no sofá limpo. Seu marido ou esposa vai falar aquela frase exata que te tira do sério. O vizinho vai fazer barulho na hora que você for descansar. Tudo vai conspirar para que você exploda. E se você explodir, se você gritar, se você deixar o ódio tomar conta, você abriu a porta que deveria estar trancada. O teste é justamente sobre a sua capacidade de manter o amor e o silêncio quando o ambiente pede guerra. É a Virgem Maria te perguntando: você confia em mim ou confia na sua força? Quando a vontade de gritar vier, morda a língua, respire. Lembre-se da Dona Cida. A briga na casa da vizinha dela começou com um prato quebrado e terminou com a polícia na porta. Não deixe que uma provocação pequena destrua a harmonia sagrada do seu lar. A urgência é agora, não amanhã, não na semana que vem. Hoje. Para proteger sua casa e blindar sua alma, você vai precisar seguir um protocolo antigo, simples, mas extremamente poderoso. Algo que as nossas avós faziam instintivamente e que nós, com a correria moderna, esquecemos. Primeiro, arrume a sua cama com um cuidado que você nunca teve antes. Estique os lençóis como se estivesse preparando o leito para um rei ou uma rainha descansarem. A desordem física atrai desordem espiritual. Segundo, coloque um copo de vidro transparente com água ao lado da cabeceira. A água é um elemento de purificação. Ela segura a densidade do ambiente durante o sono. E terceiro, e mais importante, antes de dormir, você não vai apenas rezar. Você vai decretar. Você vai ler o Salmo 91 em voz alta. Não mentalmente. A sua voz precisa vibrar nas paredes do seu quarto. O som da sua voz declarando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo funciona como uma frequência que limpa o ambiente. Declare proteção sobre cada cômodo, citando o nome de quem dorme ali. E aqui vai um aviso extra. Se durante essa oração, ou logo depois dela, você sentir uma vontade incontrolável de chorar, ou uma lembrança de alguém a quem você precisa pedir perdão vier à tona, não segure. Chore. Peça perdão mentalmente, ou mande uma mensagem para a pessoa. Isso é a Virgem Maria tocando na ferida para curar. É o pus emocional saindo para que a alma cicatrize. Existe um segredo sobre o que acontece no céu durante a madrugada nessas 48 horas, especificamente entre as 3 e as 4 raios da manhã. É um mistério guardado a 7 chaves por alguns videntes e místicos católicos. Algo que envolve uma movimentação de anjos que eu não posso revelar por completo aqui em detalhes abertos, por questões de prudência, mas vou te dar as pistas necessárias para você entender o que sente no seu coração. Dizem que é nessas horas que o manto passa cobrindo as casas que estão sinalizadas com a fé. Se você aceita esse cuidado, se você quer passar por esse teste com a proteção da Mãe e garantir que essas 48 horas sejam de vitória e não de queda, cele esse compromisso agora. Escreva aqui embaixo nos comentários a frase que vai ativar sua fé e servir como seu decreto pessoal. Minha alma está pronta. Escreva agora. Minha alma está pronta. Ao escrever, você materializa a sua intenção. Você sai da posição de vítima e assume a posição de vigilante. Mas escuta, a gente ainda não acabou. O que eu vou te contar a seguir é sobre o que fazer quando você acordar. Porque o teste da noite é uma coisa, mas o teste do dia seguinte traz armadilhas diferentes, disfarçadas de rotina. Quando você abrir os olhos pela manhã, depois dessa primeira noite de preparação,
Não se engane achando que o perigo passou só porque o sol nasceu. Muito pelo contrário. É na luz do dia, na rotina banal de preparar o café, pegar o ônibus ou dirigir até o trabalho, que a camuflagem do teste se torna perfeita. O que vou te contar agora é a parte onde a maioria das pessoas escorrega, não por maldade, mas por distração. Lembra que eu disse que a noite é o território dos sonhos e dos avisos? O dia, nessas 48 horas específicas, é o território do desânimo. Existe um relato que eu analisei ano passado de um pai de família chamado Roberto, lá de Guarulhos. Um homem de fé, trabalhador, que fez tudo certo na noite anterior, rezou, protegeu a casa, foi dormir em paz. Mas quando o despertador tocou às 6 da manhã, ele sentiu um peso no peito que não era físico, não era dor cardíaca. Era uma sensação avassaladora de: para que serve tudo isso? Ele descreveu como se uma voz cinza sussurrasse no ouvido dele que o esforço dele não valia nada, que as dívidas nunca iam acabar, que a família dele não o valorizava. Roberto, sem perceber que aquilo era o ataque da manhã, cedeu. Saiu de casa batendo a porta, não deu bom dia para a esposa e, no trânsito, se envolveu numa discussão fútil que quase acabou em tragédia física. Ele falhou no teste do dia porque achou que o inimigo viria com chifres e fumaça, quando na verdade ele veio disfarçado de mau humor e desesperança. Escuta o que eu vou te dizer. Nessas próximas horas o ataque não será óbvio. Ninguém vai ver vultos na cozinha ao meio-dia. O ataque virá na sua mente, questionando a sua identidade e o seu propósito. Se você acordar sentindo que nada faz sentido, ou com uma tristeza antiga voltando sem motivo, pare. Não aceite esse pensamento. É uma nuvem passageira enviada para te fazer baixar a guarda. E aqui entra um detalhe técnico que poucos sabem. Um segredo que aprendi com um exorcista idoso que vive recluso no interior da Bahia. Ele me disse uma vez: meu filho, o diabo não cria nada. Ele apenas distorce o que já existe. Por que estou te dizendo isso? Porque durante o dia, você vai notar o fenômeno da coincidência maldosa. O que é isso? É quando o acaso parece conspirar para testar a sua paciência milimetricamente. Sabe aquele documento importante que você tem certeza que deixou na mesa e ele some na hora que você mais precisa? Ou aquela mensagem de texto que você envia com boa intenção, mas a outra pessoa interpreta do pior jeito possível e começa uma guerra? Nessas 48 horas, a comunicação humana fica ruidosa. As palavras perdem o sentido ou ganham pesos errados. Por isso, eu preciso te dar a segunda ferramenta do nosso protocolo. Ela é mais difícil que arrumar a cama ou colocar o copo com água. Ela exige domínio próprio. A ferramenta é o jejum de palavras reclamadas. Eu não estou pedindo para você ficar mudo. Estou pedindo para você abolir a reclamação da sua boca até que esse ciclo termine. A reclamação é a música do abismo. Quando você reclama do calor, do chefe, do filho, do preço da carne, você está, literalmente, assinando embaixo da perturbação que quer entrar na sua casa. Você está validando a energia ruim. Faça um teste. Tente passar as próximas horas apenas agradecendo ou silenciando. Se a comida queimou, silêncio. Se o carro quebrou, respire e resolva, mas não amaldiçoe o momento. Você vai perceber que, ao fazer isso, uma barreira invisível se forma ao seu redor. As coisas ruins perdem a força porque não encontram eco na sua voz. É impressionante como o ambiente muda quando a gente para de alimentar o caos com as nossas palavras. Agora, preste atenção, porque o relógio vai correr e você vai chegar num momento crítico. Eu mencionei antes o horário das 3 da tarde, lembra? Esse horário não é aleatório. Se às 3 da manhã o véu é fino para o mistério, às 3 da tarde é o auge do cansaço físico e mental. É a hora da misericórdia, o momento em que, historicamente e espiritualmente, o sacrifício foi consumado. É exatamente aí, entre as 15 Reu e as 16 Real, que você precisa estar mais alerta. É nesse intervalo que costumam chegar as notícias inesperadas ou as visitas surpresa. E sobre visitas,
Isso é algo que me arrepia só de contar. Existem relatos recorrentes de mensageiros improváveis durante esses ciclos de provação. Pode ser que alguém toque a sua campainha, um vendedor, um pedinte, ou até alguém que errou o endereço. Ou pode ser uma ligação de um número desconhecido. A sua reação natural seria ignorar, tratar mal ou despachar a pessoa com grosseria. Não faça isso. Não estou dizendo para você colocar estranhos dentro de casa. Segurança em primeiro lugar, sempre. Mas estou dizendo para você tratar qualquer interação humana nessas horas com caridade extrema. Dizem os antigos que anjos não têm rosto fixo. Eles usam as faces de quem cruzamos na rua para testar a nossa compaixão. Aquele entregador que atrasou o seu pedido pode ser, na verdade, o instrumento do seu teste de paciência. A forma como você trata o menor define o tamanho da proteção que você recebe do maior. Você está me acompanhando? Está sentindo como isso é real? Não é teoria. É a vida acontecendo e a gente aprendendo a ler as entrelinhas. Mas tem uma coisa que está prestes a acontecer no final desse dia, quando o sol começar a se pôr novamente, que muda a dinâmica de tudo. É o momento em que a energia muda de teste de paciência para revelação de verdades. Muitas pessoas relatam que, ao final do primeiro dia desse ciclo, começam a encontrar objetos perdidos há anos. Uma foto antiga que cai de dentro de um livro, uma aliança que estava sumida, um documento. O retorno desses objetos não é acaso. É um sinal de que a ordem está sendo restabelecida. Se você encontrar algo que estava perdido nas próximas horas, segure esse objeto e faça uma oração de gratidão na hora. É um sinal físico de que você está passando no teste. É a Virgem te dizendo: estou devolvendo o que é teu. Porém, nem tudo são flores. À medida que a segunda noite se aproxima, a pressão aumenta. Se a primeira noite foi de preparação, a segunda é de combate. É na segunda noite que os sonhos deixam de ser sonhos e viram avisos literais. Eu tenho um arquivo aqui na minha mesa, chamado O Caso das 3 Batidas. É um fenômeno que acontece especificamente na segunda noite desse ciclo. Você está quase pegando no sono, naquele estado de torpor, e ouve nitidamente 3 batidas. Toque, toque, toque. Pode ser na porta do quarto, na janela, ou até dentro do guarda-roupa. Você acorda assustado, acende a luz, e não tem ninguém. O cachorro não latiu. O alarme não disparou. Se isso acontecer com você, não entre em pânico. O medo é o combustível que eles querem. Essas 3 batidas são conhecidas na demonologia e na mística como uma tentativa de entrada. Eles estão pedindo permissão. E o erro fatal que muita gente comete é perguntar: quem é? Nunca, jamais pergunte quem é para o vazio. Ao perguntar, você estabelece um diálogo. Você abre a brecha. Então, o que fazer se você ouvir as batidas ou se sentir vigiado na segunda noite? Existe uma frase, uma chave mestra, que bloqueia essa ação imediatamente. Mas antes de te ensinar essa chave, eu preciso que você entenda a gravidade do que vem a seguir. Porque além dos sons, existe a questão dos espelhos. Você tem espelho no quarto? Se tem, eu preciso que você faça algo muito específico com ele antes que a noite caia hoje. É um detalhe bobo, que passa despercebido na decoração, mas que funciona como um portal se não for consagrado. Você está pronto para saber o que fazer com os espelhos e qual é a frase que trava o mal na hora? Porque se você não fizer isso, todo o esforço do dia, todo o silêncio e paciência que você teve, podem escorrer pelo ralo enquanto você dorme. A batalha final dessas 48 horas não é gritada. Ela é silenciosa e acontece dentro do seu quarto. Respira fundo. O que eu vou te revelar agora sobre os espelhos e sobre a visita da madrugada pode mudar a forma como você dorme para o resto da vida. E eu não estou exagerando. Eu vi famílias inteiras mudarem depois de aplicarem isso. Presta atenção. Sobre os espelhos. Eu sei que parece superstição de gente antiga, daquelas que a gente ouve na roça e acha graça. Mas a física quântica e a espiritualidade estão começando a falar a mesma língua. E o espelho não é apenas um vidro com prata atrás. Ele é um refletor de energia. Quando você dorme, sua alma, por assim dizer, relaxa. Suas defesas psíquicas baixam.
Se você tem um espelho voltado diretamente para a sua cama, refletindo o seu corpo enquanto você dorme, cria-se um ciclo vicioso de energia. O que sai de você bate no espelho e volta, sem filtrar, sem limpar. Nessas 48 horas de teste, onde o ar está denso e carregado, você não quer essa ricocheteada de energia. O espelho pode agir como uma janela estática, capturando o que não deve. A instrução é simples, mas inegociável para hoje à noite. Se o espelho reflete a cama, cubra-o. Pegue um lençol, uma toalha, o que for. Não precisa tirar do quarto, não precisa quebrar nada. Apenas cubra. Corte o reflexo. Você vai notar que a qualidade do seu sono muda instantaneamente. É como se o quarto ficasse mais silencioso energeticamente. Agora, sobre as batidas e a tal visita indesejada. Se você ouvir o toque, 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 ou sentir aquela presença gelada no pé da cama, lembre-se da regra de ouro. Não pergunte quem é. Não convide a interação. A frase que você vai usar é um decreto de autoridade, não uma pergunta. Você vai dizer, com a voz firme, mesmo que esteja tremendo por dentro: nesta casa, a luz de Deus já habita. O que não for dele, que saia agora. Curto. Grosso. Definitivo. Não é um debate teológico. É uma ordem de despejo. O mal não suporta a autoridade convicta. Ele se alimenta da dúvida. Quando você gagueja, ele cresce. Quando você decreta, ele recua. Mas eu preciso te preparar para um cenário que acontece com muita frequência na segunda noite e que a medicina chama de paralisia do sono, mas que nós, que investigamos o sobrenatural, sabemos que nessas datas específicas tem outra conotação. É o caso da Ana, uma professora lá do interior de São Paulo. Ela me escreveu relatando exatamente isso. Ana acordou de madrugada, mas o corpo não mexia. Ela tentava gritar pelo marido, que dormia ao lado, mas a voz não saía. Ela sentia um peso no peito, como se alguém estivesse sentado em cima dela, sufocando a respiração. E no canto do quarto, ela via uma sombra, um vulto observando. O desespero dela foi total. Ela tentava mover o dedo mindinho, tentava piscar com força, e nada. Se isso acontecer com você, e Deus queira que não aconteça, mas se acontecer, não tente lutar com o corpo. Não gaste energia tentando gritar com a garganta travada. A luta é mental. Ana só conseguiu sair daquele estado quando parou de se debater fisicamente e começou a clamar internamente. Ela repetia o nome, apenas o nome de Jesus, na mente dela, como um martelo batendo num prego. Na terceira ou quarta vez que ela gritou mentalmente com fé, o peso sumiu, o corpo destravou e ela puxou o ar com força, acordando o marido no susto. Isso é um ataque direto. É uma tentativa de sugar a sua vitalidade, justamente quando você está recarregando. Por isso o protocolo da água e do Salmo 91 que ensinei na primeira parte é tão vital. Eles criam a barreira que impede que essa sombra chegue tão perto. Mas se a barreira falhar, porque você teve um momento de raiva durante o dia, lembra da regra da raiva? A sua arma de emergência é o clamor mental. O pensamento viaja mais rápido que o som e tem poder de fogo imediato no mundo espiritual. Agora, a gente precisa falar sobre as crianças, porque se tem um ponto fraco que dói na gente, são eles. Durante essas 48 horas, é muito comum que as crianças fiquem mais agitadas, tenham terrores noturnos ou acordem chorando sem motivo aparente. Elas são esponjas. Se o ambiente está em guerra, elas sentem primeiro. Se o seu filho ou neto acordar chorando desesperado nessas noites, não brigue. Não mande ele calar a boca e dormir. O choro dele é o alarme de incêndio. Ele está vendo ou sentindo o que você, adulto calejado, já ignorou. Vá até ele. E aqui está o segredo que poucas mães sabem: a bênção da saliva. É um costume bíblico antigo, de cura e proteção. Com o seu dedo polegar, faça o sinal da cruz na testa da criança, enquanto reza baixinho. A testa é o lóbulo frontal, a sede da vontade e dos pensamentos. Ao selar a testa dele, você está acalmando a mente espiritual da criança. Diga:
Eu abençoo o teu sono e fecho os teus olhos para o mal. Você vai ver a respiração da criança mudar de ritmo em segundos. É impressionante. É a autoridade de pai e mãe em ação. Não terceirize a proteção dos seus filhos. Você é o guardião designado por Deus para aquela vida. Use o seu posto. Estamos caminhando para o final desse ciclo de 48 horas, e aqui as coisas começam a ficar traiçoeiras de um jeito diferente. Porque depois da tempestade, não vem a calmaria imediata. Vem o silêncio suspeito. Imagine que você passou pela segunda noite, sobreviveu aos testes de paciência do dia, segurou a língua, protegeu a casa. Amanhece o terceiro dia. O sol brilha, os pássaros cantam. Você sente um alívio imenso, como se tivesse tirado uma tonelada das costas. E é aí, nesse exato momento de relaxamento, que o último golpe é desferido. É o golpe da soberba. Você começa a pensar: eu sou forte, eu venci, nada me atinge. E essa sensação de invencibilidade é perigosa. O relato mariano diz que a Virgem Maria pedia vigilância constante. Não porque Deus quer nos ver tensos o tempo todo, mas porque o inimigo espera a gente baixar o escudo para lançar a flecha da discórdia final. Muitas famílias vencem as 48 horas, mas no minuto seguinte, começam a brigar por causa de quem vai lavar a louça ou por uma toalha molhada na cama. E toda a graça acumulada, toda a proteção construída, racha como um vidro temperado que recebe um toque no ponto fraco. Para evitar que você perca tudo o que conquistou nos últimos metros da corrida, você precisa fazer o fechamento de ciclo. É um ritual simples de encerramento que deve ser feito assim que completar o horário das 48 horas. Se você começou a vigilância numa terça às 18 horas, você termina na quinta às 18. O fechamento exige um elemento físico: o sal. O sal é a aliança perpétua. O sal conserva e não deixa apodrecer. Você vai pegar um punhado pequeno de sal grosso, ou sal de cozinha mesmo, se for o que você tem, e vai até a porta de entrada da sua casa. Mas antes de eu te explicar como usar esse sal para lacrar a sua casa definitivamente contra o retorno dessas influências, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu comigo numa investigação em Salvador que mudou minha visão sobre portas e janelas. Eu entrei numa casa que estava infestada. O ar era irrespirável. A família estava doente. O pai tinha perdido o emprego. A mãe estava em depressão profunda. Eles tinham feito de tudo, rezado de tudo, mas nada funcionava. Quando eu olhei para o batente da porta principal, eu entendi o erro. Eles protegiam o interior, mas deixavam a boca da casa suja. A porta de entrada é a boca da casa. Se ela não for consagrada, tudo o que entra, entra contaminado. Você não vai cometer esse erro. O sal que você tem na mão agora vai servir para criar uma linha de fogo invisível que nada ultrapassa sem permissão divina. Escuta bem como fazer isso, porque a quantidade e a intenção importam mais do que a força bruta. Você vai abrir a porta principal da sua casa. Vai olhar para a rua, para o mundo lá fora, com toda a sua confusão e barulho. E você vai fazer um risco no chão. Não um risco qualquer. Mas espera. Tem um detalhe. Se você mora em apartamento, o procedimento no corredor é diferente para não chamar a atenção dos vizinhos e não criar problema com o condomínio, mas mantendo a mesma eficácia espiritual. O mundo espiritual não liga para as regras do síndico, mas a gente precisa ser prudente. Vou te ensinar agora como fazer essa blindagem dos umbrais, de forma discreta e definitiva. Porque depois que você fizer isso, a sensação dentro da sua casa vai mudar de abrigo para fortaleza. E é essa sensação que vai permitir que as bênçãos que estavam retidas, lembra dos objetos perdidos voltando? Comecem a fluir na sua vida financeira e na sua saúde. Você quer essa fortaleza? Quer parar de sentir que a sua casa é um colador onde a alegria entra e vaza logo em seguida? Então presta atenção no movimento que a sua mão deve fazer com o sal. É um movimento de cruz, mas feito no chão, no limite entre o dentro e o fora. Vou te guiar. Mão direita. Sal na mão. Coração batendo calmo. Você vai dizer as seguintes palavras enquanto o sal toca o chão.
Enquanto o sal toca o chão, formando uma linha fina, quase invisível, de um batente ao outro, você vai declarar com voz firme: eu selo esta porta com o sal da aliança. Aqui o mal não entra, a inveja não passa, e a paz de Deus permanece. Se você mora em apartamento e tem receio de sujar o corredor ou chamar a atenção do vizinho fofoqueiro, não se preocupe. A espiritualidade não exige ostentação, ela exige intenção. Pegue apenas uma pitada, aquela quantidade que cabe na ponta dos dedos, e coloque discretamente nos 2 cantos inferiores do batente da porta, bem no cantinho, onde o chão encontra a madeira ou o metal. Enquanto coloca, mentalize a mesma frase. O efeito é o mesmo. Você está criando um marco. Você está dizendo ao universo espiritual: daqui para dentro, a lei é outra. Daqui para dentro, quem manda é a luz. Ao terminar esse gesto, você vai sentir algo físico. É como se a pressão atmosférica da casa mudasse instantaneamente. Aquele peso nos ombros, aquela sensação de que o ar estava grosso, desaparece. Você vai respirar melhor. A cor da sala parece que fica mais viva. Isso não é mágica, é limpeza. É o resultado de 48 horas de vigilância, oração e postura firme. E agora eu posso te revelar o segredo final, aquele detalhe sobre a madrugada que eu guardei até agora porque você precisava estar pronto para entender. Lembra que eu disse que entre as 3 e as 4 horas da manhã, algo misterioso acontece? Pois bem, os relatos dos místicos e o que eu observei em anos de casos documentados mostram que, após a provação, após você resistir à tentação da raiva e proteger o seu sono, esse horário deixa de ser um horário de batalha e se torna um horário de reabastecimento. Enquanto você dorme o sono dos justos na 3ª noite, protegida e selada, dizem que é o momento em que as graças que estavam bloqueadas são despejadas sobre a casa. Sabe aquele emprego que não saía? Aquele diagnóstico médico que você temia? A reconciliação com um parente difícil? É nessa calmaria pós-tempestade que os nós são desatados. Você não precisa estar acordado para ver. Você vai ver o resultado nos dias seguintes. As coisas fluem. O dinheiro rende. O sorriso volta fácil. É o prêmio de quem vigiou. Dona Cida, aquela senhora que mencionei lá no começo, aprendeu isso da forma mais dura, infelizmente. A família dela demorou meses para recuperar a harmonia porque deixaram a tempestade entrar e fazer ninho na sala de estar. Mas você tem a vantagem que ela não teve. Você tem o mapa. Você tem o aviso prévio. Não seja como o genro cético que acha que tudo é coincidência até que a água bata no pescoço. A arrogância é o escudo de papelão dos tolos. A humildade de aceitar que existem forças maiores que nós e que precisamos de proteção é a armadura dos sábios. Olha, eu não sei exatamente o que você está enfrentando agora. Eu não conheço as suas dívidas, as suas dores ou os seus medos mais secretos. Mas eu sei que você não assistiu a este vídeo até o final por acaso. Ninguém aguenta ouvir sobre sal, espelhos e orações por tanto tempo se a alma não estiver pedindo socorro ou confirmação. Você foi escolhido para ser o pilar da sua casa. Talvez você seja o único aí que acredita nessas coisas. Talvez os outros riam ou ignorem. Não importa. Um só justo segura a estrutura de um prédio inteiro. A sua oração cobre quem não reza. O seu sal protege quem não acredita. A sua firmeza salva quem é fraco. Assuma esse posto com orgulho. Agora, a gente precisa fechar esse pacto. Eu te entreguei as armas, o cheiro de rosas, o alerta dos animais, a falha elétrica, a regra da não reação, o copo d'água, o Salmo 91, o espelho coberto e o selo de sal. O arsenal está na sua mão. A execução é com você. Mas eu tenho um último pedido. Um pedido de segurança. Não guarde essa proteção só para você. O mal se alastra quando os bons se calam. Pense agora, rápido. Quem é a pessoa que você ama e que está vulnerável? Quem é aquele amigo, irmão, prima ou filho que está passando por uma fase difícil e não sabe se defender espiritualmente? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Mande no WhatsApp dela. Não precisa explicar muito, apenas diga: lembrei de você.
Assiste isso hoje, é importante. Ao fazer isso, você estende a sua proteção para a casa dela. Você cria uma rede. E quanto mais gente vigiando, mais fraco o mal fica. E se você quer continuar recebendo esses alertas, se você quer que eu continue trazendo para a sua mesa essas investigações e protocolos que a mídia tradicional ignora, certifique-se de que você está inscrito no canal e com o sino ativado. Não encare isso como seguir um youtuber. Encare como manter o seu rádio ligado na frequência certa para quando o próximo aviso chegar. As próximas 48 horas começam a contar a partir do momento que você decidir. Pode ser agora. Respire fundo. Sinta a força voltando para o seu corpo. Você não está sozinho. A mãe está cuidando. Os anjos estão a postos. E a sua casa? A sua casa agora é território blindado. Vá. Arrume a cama. Prepare a água. Cele a porta. E durma em paz. O teste começou. E você já venceu. Até o próximo aviso. Fique com Deus.